pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira série do projeto Enamed Lapidando Diamantes. Esse é um podcast que foi criado como um novo canal de comunicação entre o Centro Universitário Unicet e os nossos alunos do curso de Medicina. Hoje nós trazemos um tema muito importante, que é a prova do Enamed, que foi realizada agora em outubro de 2025. Para isso, nós trouxemos dois convidados muito especiais, são dois professores que são professores-chave aqui no curso de Medicina do Centro Universitário do Unicet. Nós temos um representante da clínica médica, que é o professor Luiz Bezerra, cardiologista, especialista em ecocardiografia, mestre em saúde da família e também nosso professor na cardiologia e na semiologia. E temos também o professor Tiago Diniz, que é cirurgião oncológico, representando aqui a clínica médica, né? A clínica cirúrgica, perdão. Também doutor em oncologia, atual diretor clínico do HGV, entre as múltiplas facetas, né, professor? E nosso professor em várias disciplinas aqui no curso de medicina. Então, o projeto Enamed, como já é de conhecimento de todos, é um projeto que foi criado pela instituição para acompanhar nossos alunos no passo a passo até chegar nesse momento do Enamed, tanto durante a graduação quanto durante o internato. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa prova. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês. E o primeiro tema é exatamente o impacto do Enamed para os nossos alunos, para o futuro médico que se forma a partir dessa modificação nos cursos de medicina, que foi o Enamed. Bom, o que a gente sabe que desde 2025, a partir de 2025, no meu ponto de vista, vai haver uma medicina antes e uma após o Enamed. Acredito eu que isso vai impactar muito. O impacto nas instituições de ensino, ele é claro e real, e isso é muito bom, porque isso vai valorizar aquelas instituições de ensino que praticam a medicina como ela deve ser, com excelência, com responsabilidade, e ela também vai fazer com que os outros cursos que não tenham essa prática atinjam o nível necessário para que o médico seja bem formado no Brasil. Mas, e para os alunos? Na opinião de vocês, o que vai mudar? A partir de agora, eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês. Começar com o professor Luiz. Perfeito. Bom, Lara, obrigado. Eu agradeço a pergunta, agradeço o convite. Deixo aí um alô especial para os nossos estudantes aqui do Unicet. Na nossa geração, Lara, a gente pegou o provão. Você se lembra bem, essas iniciativas de avaliação do curso não são novas. Porém, o que me parece é que o Enamed é um projeto um pouco mais ousado. E o momento que nós vivemos é mais difícil. Nós temos uma explosão de cursos de medicina, onde nós temos aí uma heterogeneidade na qualidade. E esses alunos que estão chegando ao mercado agora precisam, ao mínimo, provar que têm condições mínimas de estabelecer um atendimento adequado à população. Então eu vejo o Enamed como um projeto, não como apenas uma obrigação formal, não apenas como uma obrigação burocrática, mas um projeto mais longo que vai talvez se tornar o nosso correspondente à prova da OAB no futuro. Eu acho que esse talvez seja o grande objetivo, ele deve caminhar para isso em algum momento. E eu acho razoável, salutar, acho que é muito bem-vinda a atividade. Claro que nenhum programa é perfeito, deve haver alguns ajustes, mas eu acho que é mais necessário a cada dia que os alunos sejam avaliados ao saírem do curso. A autoridade que se dá a um médico recém-formado é enorme. Ele pode exercer qualquer tipo de atividade, ele pode ir para a UTI no dia seguinte, ele pode participar de uma cirurgia no dia seguinte. E isso é muito, muito temerário. Portanto, já que nós não temos uma legislação que proíba esse tipo de coisa, mas pelo menos que se traga uma necessidade de mostrar pelo menos um mínimo de capacidade de conhecimento da turma. É óbvio que nós sabemos que uma prova somente não é suficiente, às vezes mais coisas, mas essa prova ela vem atrelada a um múltiplo de quantidades de elementos diferentes. A instituição se prepara, os professores se organizam, os alunos levam mais a sério o estudo. A grande maioria deles, Lara, já faz prova de residência, vai fazer preparatório A, preparatório B, para a prova de residência. Mas tem uma boa parte que não faz. Tem uma boa parte que tem o objetivo de já exercer a medicina antes de fazer a residência. E para esse grupo, que está cada vez mais numeroso, as residências têm ficado aí um pouco ao segundo plano, numa boa parte, para esses alunos o Enamed tem um valor mais importante ainda.
Então, eu vejo como positivo. Eu sou pai de aluno de medicina do 11º período, em outra instituição privada, pública, e eu fico feliz, mesmo sendo... Ela sempre se pergunta, pai, mas logo no meu ano, é sério, filha, é assim, você está vivendo uma outra época, e você vai passar por um crivo que provavelmente vai lhe diferenciar. Portanto, eu acho positivo, como pai e como professor, e salutar que o ENAMED seja aprovado, que seja um projeto de longo prazo de avaliação das instituições e dos alunos. Excelente. Professor Tiago? Agradecer ao convite e parabenizar aí por mais uma iniciativa, né, da Unicet, Lapidando Diamantes, né, como diz a professora Tânia. Bom, a prova do ENAMED eu vi com muito bons olhos, tá? Uma prova muito bem elaborada, uma prova sem pegadinhas, uma prova que aquele estudante que a partir do 9º período, 10º período, se preocupa em ser o estudante respondedor de prova de questão de prova, né? Aquele estudante às vezes o aluno no internato, ele praticamente se sente na obrigação de responder questão de residência, né? E às vezes esquece que ele precisa formar-se médico, que ele vai terminar o curso de medicina e ele vai exercer a medicina atendendo pacientes. E eu gostei muito dessa prova por causa disso. Ela não foi pesada no conteúdo, assim, de ser conteudista, de a exceção da exceção. Foi uma prova que, o que é que eu faço com um paciente com dor abdominal? O que é que eu faço com um paciente que chega na UBS com cartão de vacina? Doutor, está aqui meu cartão de vacina. O que é que eu faço com um paciente que em casa sofre um acidente com alvejante, alguma coisa de casa, um produto de limpeza? Então, é essa a medicina. Então, há alguns alunos, inclusive eu vi que a prova foi fácil, que nivelou por baixo. Não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma prova que nem sempre, eu digo isso em sala de aula, professor Luiz, que nem sempre o melhor médico vai ser o médico 10, que fica tirando 10 em prova, 10 em prova, decorando, que vira noite, que vira... Muitas outras Tem competências. muitas outras habilidades. E é difícil você, numa prova teórica, medir essa habilidade. Por isso que existe o OSCE. Lá não teve OSCE, né? Lá é uma prova teórica objetiva, que não dá ABCD de marcar. Então, foi uma prova muito boa porque conseguiu medir essa habilidade, essa coisa geral, né, do que um médico precisa saber de pediatria. Você vê que as questões, antigamente o clássico eram 20 questões de medicina preventiva, tinha que saber calcular, fazer cálculo, análises estatísticas, coisas complexas. Eu acho que o médico ele precisa apenas entender o básico sobre isso, né? O médico ele não precisa entender a fundo. Eu sou cirurgião oncológico, caiu muitas questões de câncer, mas todas superficiais. É um paciente que perde peso, que chega ali com anemia, o que eu preciso fazer? Então eu vejo da melhor forma possível. Foi o primeiro ano. Não sei nem se tem muita correção para fazer nessa prova nos próximos anos. Assim, eu acho que talvez seja amadurecer o formato, o intuito dela. Quem sabe, estávamos conversando aqui antes, até com o exame como hoje existe a OAB, como exame de ordem, né? Hoje ela já existe, hoje ela substituiu o ENARE, né? E o ENAD. Então, quem sabe, possa ser essa prova que vá avaliar, né, o nível do aluno para receber o diploma, que haja vista essa questão da quantidade de cursos de medicina. Então, acho que é muito positivo, foi muito positivo o ENAMED. Excelente. E quando você... agora eu queria focar um pouco sobre o que a gente tinha de expectativa e o que a gente teve de realidade, né? A gente ficou o ano inteiro pensando como seria essa prova, né? Acho que todas as instituições de ensino, o corpo docente, os alunos... Isso gerou muita ansiedade em todos nós, né? E a gente ficou muito imaginando como seria a banca, como seria que a prova foi feita. O que a gente fica muito feliz, a gente observa realmente que a prova foi bem feita, a prova bem elaborada, bem contextualizada, né? E eu queria saber exatamente isso de vocês. A expectativa foi compatível, foi acima ou abaixo do que vocês imaginavam para essa prova? Eu achei ela mais acessível do que eu imaginava. Eu pensei que ela vinha mais pesada. Eu, de fato, pensei. Pensei que ela vinha uma prova bem mais densa, de assuntos menos prováveis, menos comuns. Mas não, ela veio uma prova clínica, básica do dia a dia, uma cirúrgica relacionada ao que o generalista precisa saber. E eu vi isso com bons olhos. Eu também vejo isso com bons olhos. Eu não acho que é nivelar por baixo, não. Eu acho que aquilo ali é mais ou menos o que o aluno precisa saber. Como a gente sabe,
ela vai melhorar ao longo dos anos, ela vai melhorando, vai vendo as necessidades, outras competências que vão ter que ser abordadas. Eu senti um pouco de falta ali de algumas questões mais de urgência e emergência. Achei que podia ter um pouquinho mais de urgência e emergência, que a maioria dos alunos vai para plantão. Né? A maioria dos nossos alunos vai para plantão. É. Então ali talvez tenha pesado um pouco. Eu selecionei alguns números que eu peguei da prova, fiz uma análise sobre ela. 40% da prova foi de clínica médica. 20% foi de cirurgia, basicamente. 15% pediatria, 15% GO e 10% preventiva. Então, nítido predomínio da clínica médica. Então, a prova deixa claro para a gente o que é que ela está levando mais em consideração. É a clínica médica e a cirurgia. Só que são 60% do conteúdo. O que eu acho razoável, acho bem razoável, não sei se é porque sou clínico, então eu tenho que achar isso também, mas de fato me parece mais... Dentro da clínica você acha que predominou foi 25% cardiologia, 25% cardiologia, analisando tal, caiu pneumo, foi a segunda, 15%, e aí depois foram as outras disciplinas, mas a cardiologia foi muito privilegiada, bastante privilegiada. Na verdade, porque eu não tenho as doenças são muito prevalentes. São muito prevalentes, eu não tenho por que achar ruim isso, acho claro, ótimo, mas eu acho que a prova é basicamente o que o dia a dia do médico passa. Não teve muito decoreba, qual foi a maior, qual é a principal causa, qual é a diretriz, mostra que é a principal. Não teve isso. Teve raciocínio clínico, teve perguntas tipo qual é o melhor antibiótico, qual antibiótico está perfeito, acho que isso é razoável. Mas não teve aquela história de qual é o nível de evidência, se é o nível de evidência 1, 2, que às vezes... Qual o trabalho científico, essas provas de título, são muito pesadas de decoreba nesse aspecto. Já essa prova não, eu achei que ela foi bem clínica. Porém, como ele disse, eu acho bem acessível. Um aluno do quinto período, um bom aluno do quinto período, disse, professor, teve um bocado ali que eu acertei, professor, do quinto período. Que bom. Ele foi lá, pegou a prova, começou a fazer, professor, teve um bocado ali que eu acertei. Isso é bom porque isso estimula, né? Que você está no caminho certo. E eles começam a entender o seguinte, que eles estão aprendendo medicina agora, não tem que chegar no internato para aprender medicina. Tem que aprender sempre. A medicina está agora, exatamente. Então dá para eles encararem o dia a dia. Então eu gostei, eu acho que foi positivo. Claro que há críticas, e a crítica principal talvez seja relacionada à segurança da prova. Nós tivemos fraude, tivemos ponto eletrônico, tivemos gente tentando fraudar a prova. Quer dizer, é sempre uma decepção, né? Não é isso impacta muito porque a prova também é classificatória, né? Porque a nota dela vai servir para você lembra, né? Fiz o vestibular alguns anos atrás. Eu acho que por conta da prova ser classificatória, talvez o caminho dessa prova é ter um pouquinho mais de complexidade para poder classificar e selecionar melhor os alunos, talvez, ao longo do tempo. Mas para a primeira prova, eu achei que eles foram muito bem. Eu também. Eles realmente foram muito bem. Dessa forma. Professor Tiago, sobre a clínica cirúrgica, o que você tem para nos dizer dessa prova? Quais foram os assuntos mais pertinentes? Tem a ver com o nosso dia a dia? Como é que funciona? Diga aí. Então, Luiz trouxe essa análise estatística, professor Luiz, mas assim, o que é mais interessante é que mesmo clínica, pneumo, GO e até algumas questões de cirúrgica, que não é difícil tratar cirúrgica na UBS, mas todas essas questões, a maioria estavam no contexto da unidade básica de saúde. Você falou uma coisa que eu não tinha, assim, eu senti realmente a questão da urgência e emergência, daquela tomada de decisão rápida, né, do médico, do clínico, do emergencista. Então, caiu muita questão de saúde mental, muita questão de imunização, saúde mental, enfim. Mas quase todas no contexto de atenção básica. Então, talvez eles tenham que realmente rever um pouco essa questão, talvez caia mais um pouco de urgência e emergência. Sobre a cirúrgica, assim, uns 20 questões aproximadamente de cirúrgica. Então, não teve muita surpresa, assim, caiu muita questão de via biliar, abdômen agudo, muita questão de abdômen agudo. Eu não sei como eles fazem a questão de quantas pessoas elaboram a prova de cirúrgica, por exemplo. Eu vi, tinha questão que uma dava para ajudar na resposta da outra. Então, um exemplo, uma questão de diverticulite, perguntava o exame, o que pedia, era uma conduta, na verdade, né? E a resposta era tomografia, né? E na outra questão era meio que inverso, né? Ele falava de uma tomografia e dentro do enunciado dessa primeira questão dava para ajudar. Que era diverticulite. Isso, que era diverticulite. Então eu não sei, é uma coisa também que eu acho que eles vão ter que rever isso, mas coisas bem pontuais. O que me chamou via biliar, né? A professora Lara gosta muito de via biliar, essa parte da imagem.
uma coisa, e eu acho que algo muito importante, que até, professor Luiz, nós dois, e professora Lara, a gente gosta muito dessa parte, né, do ensino, da sala de aula. Então, acho que todos os professores, inclusive, vão ter que rever alguns, se adaptar à forma, mais uma vez, assim. Você vê que foi uma prova toda cansativa, prova com tabelas e tabelas de exame, muitos laudos de exames, né? Então, mas muito tranquilo. Cirúrgica, o basicão foi abdômen agudo, muita questão de abdômen agudo, sobretudo os principais, inflamatório e obstrutivo, muita questão de câncer, caiu, questão via biliar, principalmente, pâncreas, né? E senti falta de pré-operatório, um pouco do básico, mas assim, no geral... Trauma, teve questão de trauma, que é o básico também, então dentro da urgência e emergência, na clínica médica faltou, mas na cirúrgica caíram uns 2, 3 questões de trauma, mas também questões assim, teve uma questão até um pouco difícil, né, de trauma, que os alunos até, professor, mas pode ser isso, pode ser aquilo, mas no geral prova boa, assim, do conteúdo de cirúrgica, né? Assim, um nível de 0 a 10 de dificuldade, ali um nível 8, mais ou menos. Eu fiquei feliz com essa prova, porque eu achei que a imagem foi bem valorizada. Não a imagem em si, mas o raciocínio clínico e diagnóstico, né? Porque eu acho assim, muitas vezes a gente vai ensinar o aluno a ver uma apendicite aguda, é mais importante que ele saiba indicar o melhor método do que ele veja uma tomografia de apendicite aguda. É muito mais importante ele raciocinar para fazer a suspeita diagnóstica e solicitar o melhor exame de imagem. E foi isso que eu vi na prova. Muitas questões bem contextualizadas de raciocínio clínico, pedindo o melhor exame de imagem. E realmente é isso, porque hoje o que a gente vê é que essas solicitações de exame de imagem, muitas vezes, elas geram custos desnecessários. É para você ter que pedir um exame e você não pede, ou às vezes ao contrário. Você pede uma ressonância magnética do tórax para uma dorsalgia. Né? Então, assim, eu achei bem bacana, porque realmente é a medicina do dia a dia mesmo, né? E, ok, eu também concordo com tudo que vocês falaram, acho que é muito importante a gente impactar, nós como docentes, a nossa atividade, o nosso dia a dia, e adaptar essa realidade ao ENAMED. Não tem como a gente fugir disso, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre o grau de dificuldade da prova em relação a um médico generalista que se forma. Um médico que se forma atualmente, ele consegue responder essa prova sem medo? É uma boa pergunta. Essa prova, sim, essa prova eu acho que o médico bem formado, eu tenho que falar formado aqui na Faculdade 7, ele vai conseguir resolver essa prova. O do Unicet é certeza. Aqui no Unicet, agora Centro Universitário, tem que sempre se adaptar a essa nova nomenclatura. Sem dúvida. Porém, eu tenho alguns detalhes a falar. Aquilo que você comentou, ela vai provavelmente ter que ficar mais difícil, mais complexa, para servir como avaliação classificatória. E 2, o nível de reprovação e tal, não me parece que vai ser baixo. Me parece que não pelo nível da prova, mas pelo grau de formação que eu vejo aí espalhado, genericamente, eu acho que nós teremos reprovações muito grandes. E aí cai um problema enorme. Quando você não passa na OAB, você bacharel em direito. Você pode ser delegado, você pode fazer concurso para auditor, para qualquer curso da área jurídica e é classificado. E quando você não passa na prova classificatória, você é o quê? Você é médico? Não, você não é médico, você é bacharel em medicina. Será que tem fazer o quê? Fazer o quê? Aí o pessoal diz, vai trabalhar com pesquisa, vai dar aula, se não dá certo, nada vai dar aula. Vai ser professor. Pois é, mas ele não vai ser médico. Ele vai ser o quê? Nós temos aí um limbo a ser resolvido. Que competências ele pode? Será que ele poderia trabalhar na atenção primária? Né? Sei lá, será que o nosso paciente da atenção primária não merece um médico bem formado? Claro, exato, merece. Então, e o da urgência? E o da urgência. Será se ele não tem capacidade de ser médico porque não passou na prova? Ainda tem mais essa. Ainda tem esse conflito. E vai que é um bom aluno, mas está nervoso. Vai que é um aluno que caiu num dia ruim. Um momento só, né? Você avaliado então, só. Foram 6 anos. Foram 6 anos. Então, tem muitos desafios ainda a serem esclarecidos nessa prova. Mas sim, eu acho que o aluno que sai da faculdade, da universidade hoje, tem condição de resolver aquela prova. Eu me lembro que na nossa época do provão, não sei se você pegou o provão lá, você é um pouco mais jovem que eu, a gente pegava o provão e tinha lá uma
um movimento na universidade, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de dê ao Provon a nota que ele merece. Marque E. Que era a letra E. Todo mundo marcava a letra E para poder protestar contra o governo. Quer dizer, Sim, 6 anos ufanistas de faculdade. E aí quando a gente começou a marcar E, que a faculdade tomou um tombo, aí esse cara, no ano que vem, vamos estudar e vamos ver se a gente... E de fato, isso vai mostrar como que a faculdade está com as universidades. Eu acho que isso Então, vai ser muito bom para as faculdades que exercem o ensino médico com responsabilidade. Essas não vão ter problema. Eu também acho. Eu acho que a grande lição foi uma prova grande, já falei, uma prova extensa, bem elaborada, com casos clínicos. O professor Luiz vai ter, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, ali tem muito aluno perdido. O aluno que está voando, que vai o aluno que não se preparou, o aluno que, enfim... muitos desses alunos ali vai ter aluno que não faz 50% da prova, que não faz 60% da prova, eu acho. Né? E aí é uma situação grave diante da prova eu não que a gente tem nas mãos, né? Que aí, uma prova cujo nível realmente... Que aí entra o papel do ENAD dentro da prova, né? O ENAD, não o ENARE. O ENAD que é o exame que avalia, né? Que, enfim, o nível aí das faculdades. Então, eu acredito muito que os bons alunos, não adianta, medicina sempre vai ser um curso de quem quer estudar. Medicina é um curso de quem quer estudar. Então, essa prova, ela para quem o aluno, para quem vai ao internato, para quem frequenta corretamente, para quem estuda ali, não, eu até me pergunto um pouco esses cursinhos, né? Tem uns cursinhos famosos. O nível da prova permite até o aluno que fique no internato, estudando as coisas do internato, da UBS, tira um tempinho ali. Hoje o cursinho está fácil, você tem muita coisa online, as faculdades, as universidades oferecem. Então, eu acho que assim... Às vezes até, professor Tiago, interrompendo, quando você aproveita aquele caso clínico do seu dia a dia para esgotar aquele conteúdo e os diagnósticos diferenciais, aquilo ali é a maior aula que você pode ter. E repito, sem muitas exceções, se você chegar para o professor Luiz, o que eu preciso saber do infarto? Bote bem aqui num pedaço de papel pequeno, vai estar na prova, é o miolo, é a essência do assunto que estará na prova. Né? E, repito, o aluno bom, o aluno que estuda, aí vamos avaliar como que foi. Eu acho que, eu acredito, o professor falou de muita gente que erra, ok, tem esse grupo ali, não sei, 20%, 30% de aluno, mas eu acho que vai ter muita gente boa ali que vai fazer acima de 85%, 90% da prova. Eu acho que o sarrafo vai subir muito. Inclusive alunos de cursos como dermato, oftalmo, vai ter aquele percentual, né, de quem vai para o exército, de quem trabalha mais especialista nesses programas do governo, mais médicos, que ganham um percentual na hora da prova de residência. Né? E esses alunos que são muito conteudistas, eles até reclamam. Né? Também comentei inicialmente, eu lembro muito do Enem, quando começou antigamente a prova da UFP, a prova da UESP, eram provas que realmente são, nossa senhora, era uma prova dificílima, que só alunos das grandes escolas que estudavam assim, os top 10, quantidade de vagas restritas, e aí veio o Enem, deu aquela massificada, realmente caiu um pouco o nível, mas ainda quem é que passa no Enem? Os bons alunos. Então a maneira como você estuda, a maneira como você enxerga a prova e é treinado nas escolas, todo mundo teve que mudar. Não adianta o professor de química lá. Eu fui professor de química de cursinho, nossa, o grande professor de química era o que respondia as questões do ITA, do IME. O que isso vale para o Enem? Isso nada para Isso vale zero para o Enem. Então a mesma coisa no curso de medicina. Eu costumo dizer... A mesma banca, né? É muito comum, e nós alunos de medicina, a gente gosta de estudar as exceções, as doenças. Nossa, como era bonito. Né? Doença de Hirschsprung, não sei o que, eu sabia tudo. Agora, quando eu me formei, dava um papel, passa bem um remédio para verme. A gente não sabia. Prescreve um remédio para verme. Como é que prescreve uma dipirona? Porque o menino está com dor de barriga, está com dor de cabeça, com febre. Quantas gotas? Não sei. Né? Então, é a medicina do mundo real. A medicina do mundo real. Do dia a dia. Do dia a dia. Agora eu queria deixar uma dica, né, especial aí para os nossos alunos, queridos diamantes do curso de medicina do Unicet. Primeiro, uma dica intensiva para aqueles alunos que estão no internato. Quem está começando agora, dá tempo de se preparar. Nós temos aí 1 ano e aí o Unicet está se adiantando muito com esse projeto Enamed. Exatamente para segurar na mão do nosso aluno, para não deixar ele caminhando sozinho, e vocês são provas disso, né? Estão dentro aí, toda dessa equipe que está trabalhando muito em torno desse projeto. Então, quais são as dicas para o nosso aluno do internato, que está aí
à beira do ENAMED, mas ainda tem tempo para se preparar. A primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro e bem registrado aqui é uma iniciativa muito interessante do Unicef de criar dentro da sua rotina, dentro dos seus custos, uma preparação específica para a prova, para que o aluno nem precise procurar o fora efeitos. Eu acho que a universidade providenciou uma base de questões, uma plataforma completa para os alunos, gratuita dentro do seu quadro. Está selecionando professores da casa e até convidados para fazerem atividades regulares preparatórias para o ENAMED. Serão mais de 30 encontros regulares só para tentar resolver questões, discussões, etc. E isso, primeiro, a coisa que tem restado é uma atividade pioneira. Se você for olhar, nenhuma outra faculdade que eu saiba aqui no nosso raio de ação, Piauí Maranhão, já está se preparando com tanta antecedência e com tanta expertise, na minha opinião, como o Unicef. Isso é o primeiro ponto. Então, mérito da universidade. Mérito. Então, a dica que eu dou para os alunos, na verdade, são 3. A primeira, aproveite o que estão lhe dando. Aproveite esse banco de questões que foi comprado, que foi adquirido, tem bastante conteúdo. Como era difícil antes, né, Luiz? Meu Deus do céu, a gente fazia achar cota. uma lista de questões. E as Xerox? A gente fazia cotinha, para comprar livro de cada cursinho. Cada um comprava um, depois trocava. Compartilhava. Isso. Hoje está aí de graça ia para Xerox. Na plataforma. Abre, baixa aquilo que você quer, a prova que você quer. Então, primeiro, aproveite o que tem. 2. O que você vai fazer no dia da ENAMED é resolver questão. Então, resolva questões. Você vai ter que estudar caso clínico, vai ter que passar visita, perfeito, isso é ótimo, no internato. Mas o dia da residência e o dia da ENAMED será a resolução de questões. Então, treine a resolução de questões. Perfeito. Eu tenho certeza que vocês aqui, que nós somos Sim. indivíduos da Federal, Sim. na época que mais a gente fazia em cursinho era resolver questão. E isso funciona, não mudou. A prova continua sendo de marcar, continua sendo objetiva. Então, aproveite para resolver questões. E 3, entenda o ENAMED não como um ponto de chegada. Entenda o ENAMED como um ponto intermediário da sua carreira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou me preparar para só o ENAMED, eu vou me preparar para ser médico. Eu tenho que resolver questões, mas vou me preparar para ser médico. Eu vou estudar mais do que o ENAMED me pede. Claro. Isso que eu quero que ele entenda. Que o ENAMED não é o objetivo dele. O ENAMED é o instrumento pelo qual ele vai se tornar um grande médico, ele vai ter... Então, faça mais do que o ENAMED pede. Não se limite. A prova foi fácil, foi legal, foi acessível. Então eu vou estudar aqui que eu passo. Não vai dar certo. Não é assim. Não é assim. Normalmente não é assim. Até com a quantidade de vagas de residência médica que nós temos hoje, muito desproporcional. Vai ser muito. Quase 170 mil alunos matriculados em medicina e 40 vai ser mil vagas muito concorrido. Ele vai precisar estudar. Enorme. O ENAMED vai ser, como eu disse, o intermediário dele. Vai ter que ir muito além disso. Se eu pudesse dar essas 3 dicas, resolver questões, aproveitar o que tem, o que está disponível para ele, e estudar mais do que o ENAMED precisa. Eu acho que aí ele vai muito bem. A gente, quando passou na Federal, a gente estudava nível USP. A gente tentava, mirava no ISTA, na USP. Mirava na USP. E assim vai. Era de domingo a domingo. A mesma coisa. Os alunos agora vão ter que mirar e fazer 100% na E vou te falar que a sensação quando a gente consegue um objetivo desse é muito boa, né? Quando a gente consegue, assim, que você se esforça muito. Então, e é um esforço de muitos alunos que vai ser recompensado o resto da vida. Então, é aquele sacrifício que você planta e que você vai colher a vida inteira. Então, assim, é um sacrifício que vale a pena para os nossos alunos. Se fizer radiologia, então, professor, aí vai colher de muito, né, professor? Né? Em casa, na cama, tô brincando. Se os casos fossem fáceis, o problema é porque eu só pego o caso difícil do nosso amigo, o Thiago Diniz. Pô, eu acho que... Eu sou o Thiago. Porque não tem segredo, né? Não tem... Acho que o sucesso na vida é o labor mesmo, é o trabalho. É a dedicação, é o dia a dia. Não tem vida fácil. Não, às vezes eu vejo o aluno, né? O aluno do quinto período reclama muito da prova. Quinto período é famoso aqui. Mas ele, assim, tem que falar mesmo, né? Então, eu costumo dizer para o aluno que está no internato, fez sua pergunta, são 2 anos, eu digo sempre assim, ó.
as primeiras semanas de internato, eu tenho uma reunião, eu digo, ó, se você não foi um bom estudante de medicina por algum motivo pessoal, porque todo mundo tem que ter uma reflexão. O que eu fiz nesses 4 anos de curso básico, nos 4 primeiros anos? Eu costumo dizer que você tem 2 anos, inclusive, se você foi um aluno mais ou menos nesses 4 anos, pisou na bola, nesses 2 anos tem tempo suficiente, e a imagem, infelizmente o ser humano é assim, ele é muito imediatista, ele olha lá a memória da gente, ele vai sair com a imagem muito boa, ele tem 2 anos para se preparar, e eu ainda digo mais, que o contrário, ou seja, se aquele aluno que foi top 4 anos, se nos 2 últimos anos ele relaxa, ele é aquele aluno que não estuda, que falta o internato, que infelizmente ele vai sair com a imagem muito ruim, falando de imagem, muito mal preparado. Então, o internato tem muito tempo. Então, o internato hoje, não gosto de ficar hoje no meu tempo, mas eu vejo hoje o internato, claro que isso depende do ciclo que o aluno está. Mas a carga horária máxima é de 40 horas por dia, né? Então, por semana. Então acaba sobrando realmente muito tempo. Eu não consigo entender isso para medicina. Desculpe. Eu não gosto dessa fala, mas aí eu vou do meu tempo. Você vai formular desse aí. Mas era muito, né? Você chegava às 5, 6 horas da manhã para prescrever. 40 horas era meu sonho. Chegava às 19 horas, tinha que às vezes ter um plantão noturno lá do Natando, infantil e tal. Então, assim, AGV. Aproveitem. E no outro dia de manhã, vida de residente. Então, aproveitem o internato, que tem relativamente tempo, se organize. Eu passo visita no hospital que tem internato, eu digo, olha, se você está cuidando de um paciente com câncer de intestino, por exemplo, em 1 ou 2 dias, você tem obrigação de esgotar todo o seu conhecimento em relação. Mas não precisa nem... Isso é porque é responsabilidade sua. Dá para saber o básico do assunto, o intermediário do assunto, e aí dá para saber o plus, que é a questão que você irá acertar, que ninguém vai acertar. Então, concordo. Nem sempre é assim, infelizmente. Assim, os alunos sabem, eles vão até replicar isso aqui, eu não sei. Mas eu já passei visita em paciente com 20 dias. E que às vezes eu fico, poxa, né? Não sabe do caso. Aproveita. Então, assim, naquele momento, eu entendo que você pode estar na cirúrgica, mas está estudando pediatria, mas estuda o teu paciente. O paciente não é o paciente... Claro. Eu tenho um amigo que diz assim, o paciente não é uma questão, mas ali do paciente você consegue responder muita questão. Você consolida o aprendizado. Então é isso, eu acho que organiza, tem muito tempo, relativamente muito tempo, não tem muita... A gente gosta de estudar por prova, você não vai ter muita prova de ENAMED, porque foi a primeira, mas tem a prova do ENARE, né? E tem bancos de questões hoje, que aqui a Unicet disponibiliza, o Luiz elogiou bem, e assim, o aluno tem esse acesso fácil aqui, e o que precisar, acho que a faculdade não mede esforços da universidade para isso, e organizar esses 5, 6 grandes temas, pediatria, GO, enfim, e tentar esgotar esse assunto. Eu só achei, a gente não comentou isso, eu achei uma prova muito cedo. Né? Outubro, né? Eu acho que uma prova em outubro é muito precoce, né? Acho que essa prova poderia ser ali um pouquinho, né? Mais final de novembro. Acho que talvez coincidisse com o Enem, também não sei se a estrutura logística, perfeito, a logística, né? Mas realmente. É isso, estudar, tudo volta no mesmo clichê, organizar-se no internato, dividir os horários e tentar esgotar todos os assuntos. E agora com o ENAMED, assim, não precisa do decoreba, da exceção, porque isso não vai cair. Você precisa saber linha geral de cada assunto. Perfeito. Né? E o que a gente pode falar para um aluno que não está no internato? Será que ele precisa se preocupar com o ENAMED só quando ele entrar? O aluno o que é que ele pode... O que ele pode fazer desde que ele entrou no curso? O aluno do 5º, do 4º, do 3º, do 6º período, ele está preocupado em passar de período. Na verdade é isso. Nós temos que ser realistas. Ele está preocupado com a prova de amanhã. Está preocupado com a prova. Ele quer avançar. Ele quer avançar. Ele quer chegar no internato, acabar, entre aspas, aquela loucura de prova, que agora nem isso acaba, né? No internato vai ter a avaliação. E ele está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a ENAMED, a maioria não está preocupado com a residência, está preocupado em passar. Isso eu entendo. Eu também fui aluno e, de fato, é uma preocupação imediata. Mas, se eles puderem, durante a graduação, durante a atividade,
olharem as questões do ENAMED e utilizarem aquele tipo de assunto como estudo, se adaptarem a resolver questões do ENAMED ou os assuntos que estão lá no ENAMED, eu acho que isso vai ser muito mais fácil de introjetar. Eu tive um aluno nosso do 5º período, que olhou, professor, eu resolvi um bocado dessas questões, eu acertei um bocado dessa do ENAMED. Ele olhou lá e me mostrou depois, eu disse, rapaz, é um aluno muito bom, né? Aluno muito bom do 5º período. Então, eles já estão percebendo que o que a gente está falando aqui no 3º, 4º, 5º, 6º período não é mentira, não. É o que cai mesmo lá na frente, é o que cai, né? É medicina de verdade, não esperar o internado para isso. Com certeza. Então eu acho isso. Uma preocupação que eles têm principal, passar e sair do período, entrar no internato, eu acho que eles vão ter que pegar o que cai na ENAMED e tentar levar para a rotina deles. Cara, caiu questão de fibrilação atrial, então eu vou saber o que é fibrilação atrial. Está na matéria de cardiologia, eu vou resolver as questões de arritmia e de fibrilação atrial, que caíram no ENAMED, que caíram na plataforma tal, que caíram no ENARE. E eu acho que ele introjetar no seu estudo, como parte desse estudo, do dia a dia, eu acho que vai ser mais fácil. O ENAMED vai entrar meio que naturalmente na rotina dele, sem ter que fazer um grande preparatório especial da vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. É o que eu diria para o aluno do 4º período. Se preocupe em passar, tá certo, fazer a prova tá certo, mas também se preocupar em introduzir esses assuntos que são da medicina aqui para dentro, o dia a dia para o dele. dia a dia dele. Professor Thiago. É o aluno que ainda não está no internato, né? Acho que tem 2 tipos. Tem aquele aluno bem do início, ali até o 3º, ciclo básico. Antes da semiologia. Aí eu acho que é curtir o processo, realmente ele estuda. A nova fase da isso, vida, ele né? estuda, tudo é uma novidade, né? Ele ainda nem sabe que não sabe de muita coisa. Ele ainda nem chegou o professor Luiz. Lá no 2º período, às vezes eu cito, por exemplo, termos básicos, às vezes, icterícia, o aluno pergunta, meu Deus, eu digo, olha, quando chegar lá na frente, você vai dizer, meu Deus, eu não sabia o que era isso, é tão básico, né? Se torna medular depois. Esse aluno, eu acho que é estudar mesmo a fisiologia lá do 2º período, a anatomia, né? Eu acho que o clássico é a bioquímica, são a coisa mais de livro mesmo ali, estudar para a prova. A partir do 4º, 5º, 6º período, acho que já dá sim já entende um pouco. Você vê no 5º período a cardiologia, professor Luiz, eu lá e a equipe toda da cirurgia, já é conteúdo mesmo, já são assuntos que caem em prova, assunto de consultório, assunto de centro cirúrgico, de unidade básica. Então dá sim para o aluno já ir pegando essas questões. Eu só acho que não deve ficar muito pilhado, muito focado, impressionado nisso. Eu acho que tem um momento. Um aluno que estuda, um aluno que está fazendo basicão, passando de ano, não está pescando, não está nada, está indo de boa. Eu acho pescando? Que isso? Que história é essa? Acabou. Eu acho que vai dar tudo certo para esse aluno, né? Então, não focaria muito em questão. É entender. Cabe a nós, professores, lá no 5º período, quando eu estiver falando de câncer de pâncreas, eu digo, olha, isso aqui caiu. Caiu no ENAMED. Esse aqui é o modelo que cai. Colangio-ressonância. E aí Eu ele acho que acrescenta aquilo ali ao estudo dele. Vai estudar e vai resolver. Na hora que, sei lá, o Luiz estiver dando aula no... aquele momento, né? O Luiz estiver dando aula no 2º período sobre princípio básico de eletrocardiograma, olha, isso aqui é o eletro de, esse RR irregular, isso aqui é da fibrilação atrial, isso aqui cai no ENAMED, isso aqui é o que é cobrado para vocês lá na frente, que vocês vão aprender como tratar, como conduzir, né? Primeira manobra de seio, né? Certo? Então é isso. Biologista aqui não quer mais nada. Então, basicamente é isso. Mas tudo se volta é estudar. Sempre estudar para a prova. No momento, lá na frente, eu acho que foca mais nesse ENAMED, né? Na prova em si do ENAMED. Excelente, conversa incrível, né? Eu acho que a gente só não pode esquecer, antes da gente finalizar, que o ENAMED também traz a prova para o 8º período, né? Que vai corresponder a 20% do acesso dele no ENARE. Então, os alunos aí do 6º e 7º, inclusive, estão convidadíssimos a participar das nossas aulas e revisões, porque ele já tem que ter esse olhar mais técnico, como vocês falam, um pouquinho mais olhado para a questão e treinamento de questões. Claro que a prioridade é fazer o seu período bem feito, é passar por cada um dos períodos, né, e fazer o seu melhor. Às vezes a gente faz o melhor e ainda não consegue, tá tudo bem, né? E tá tudo bem. O importante é a gente realmente se esforçar, fazer o nosso melhor. Saber que não tem atalho. Que não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. Eu falei que muito a ele, se houvesse atalho, eu teria pego. Adoraria ter pego um atalho, mas não tem. Economizar tempo, que é uma coisa tão rica, né? Não tem o que fazer. Se tivesse, eu faria.
É sentar, é livro, é ver paciente, é examinar doente, é ir atrás de coisa, e completar com a internet. Se der para assistir uma aula do seu professor e complementar com outra aula, assista. Se der tempo de ler outro livro, leia. Porque nada disso se estraga. A verdade é essa. O conhecimento não se estraga. Perfeito. Na hora que ele chegar no internato, ele sabe, mas eu li isso em algum lugar. Ele já sabe onde pesquisar. E vai, e a coisa vai começando a focar. Eu acho que é por aí. Eu acho que você tem toda a razão. Né? A gente está num momento de virada. Eu acho que o ENAMED vai virar algo bom para os alunos. Vai trazê-los a um momento de dedicação mais direcionada àquilo ali. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que é positivo. Vamos agora para as nossas finalizações, né? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, né? Dois médicos tão renomados, tão competentes no dia a dia e ao mesmo tempo que carregam a docência como um dom, né? Muitas vezes você aprende, mas você saber ensinar às vezes é um dom. Que eu vejo muito em vocês dois, inclusive queria agradecer muito a presença e o tempo que vocês disponibilizaram, porque essa conversa é incrível, foi muito bacana. Acho que, como eu falei, é um canal que se abre para os nossos alunos, né? O ENAMED é um projeto do Unicet que vai muito além de preparar o aluno para a prova. É apoio psicológico, é apoio pedagógico, são revisões, são simulados. E nós temos, inclusive, a avaliação integrada antes do internato, com esse molde mais parecido com o ENAMED, já preparando os alunos antes do internato para esse momento que vai chegar, para não pegar ninguém de surpresa. Então, realmente é um projeto muito bonito, muito bacana, idealizado pela nossa reitora e que a nossa equipe inteira abraçou, né? E nós temos, inclusive, essa parceria fantástica com o Medcoff, que é o banco de questões que foi adquirido, tanto para o nosso corpo docente, quanto para os alunos, e que realmente deve ser muito aproveitado. Tem muita questão boa, viu? Tem muita questão bacana. É questão boa. Tem que treinar, né? Tem que treinar. O bom de um banco de questões desse é que você treina até suas fragilidades. As questões que você mais erra, você sabe. Então, você precisa melhorar. Professora, eu queria finalizar da seguinte forma. Eu dar os parabéns à Unicet, ao Centro Universitário Unicet. A professora Tânia é uma visionária, realmente, de fato, não só na área empresarial, mas também na área de ensino. A professora tem realmente uma capacidade de enxergar ao longe, né, à distância, antes de todo mundo. Ela sonhou isso aqui tudo, sozinha, ela sonhou e montou isso aqui tudo. E hoje ela conta com uma equipe de primeiríssima linha. Eu quero deixar também os meus parabéns, em especial à senhora, que tem capitaneado esse projeto. Não é um projeto que nasceu do nada, nasceu de muito trabalho, muitas horas de reunião, muita hora extra fora, sentado, elaborando, e isso vai render frutos. Sabe, minhas homenagens à sua dedicação, à equipe pedagógica, a equipe que está toda envolvida nisso. E aos professores. Eu acho que a gente vai construir algo muito bom para os nossos alunos neste projeto e deixar que os nossos alunos aproveitem. Eu queria muito chegar aqui ao final do nosso primeiro internato, da nossa primeira turma, que a gente pudesse comemorar não só a formatura, mas as aprovações, a felicidade de você conseguir um objetivo. Isso seria assim, um prêmio muito grande, né? Que compensaria todas essas noites a mais, esses horários extras, essas aulas de sábado, e etc. Isso compensaria muito. Então, parabenizar a equipe e pedir aos alunos, apostem nessa ideia também. Abracem essa ideia, que ela vai dar certo. Pensa assim. Tiago. Bom, agradecer mais uma vez, né, a professora Lara, que pessoa fina, educada, né? Uma dama. Uma grande médica, professora, coordenadora, acho que coordena muito bem, equilibra muito bem, né, as coisas. Obrigada. E a professora Tânia, assim, sem comentários, né, uma pessoa, acho que à frente do tempo, uma visionária. É impressionante como ela não mede esforços para... Corajosa. Aqui o ensino destemida, a mulher, coragem. O que tem de bom, ela não mede esforços para... Um dia a gente tem que fazer... Você vê o professor Luiz aqui é caro, então o Real Madrid trouxe ele. Passe, então, homem. Então, assim... Eu vou te contar a história da professora Tânia sobre o material que eu pedi de simulação. Depois de essa história. Então, assim, não mede esforços, seja
corpo docente, seja corpo estrutural, docente. né? Então a Unicet eu acho que está muito bem, faculdade que não formou ainda a sua primeira turma, eu não tenho dúvida que a primeira turma é uma turma muito boa. Excelente. Muito boa. Muito boa. É uma Tem turma grandes que alunos. eram excelentes médicos de Verdade. prática, como o tema aí na média, eu não tenho dúvida que ali, a maioria dos alunos tem questão de propósito. Tem aluno que não está focado nisso e quer apenas formar-se ali, né? E, enfim. Mas terão muitos aprovados. A gente falou muito, né? O Luiz falou de atalho e tudo. Eu acho que a gente bate na mesma tecla. Não tem muito segredo, né? Eu acho que é o estudo, é a rotina, é o dia a dia. O perfil, hoje, o perfil do aluno, tem muito aluno que já é casado, que tem filho, eu brinco, até que para esses alunos, cria um terceiro turno. Tem que ter um E é terceiro incrível turno. como eles conseguem, Né? Não adianta. Você às vezes tem aluno que trabalha. Tem aluno que Tem trabalha, passa que é a noite mãe, que é trabalhando. pai, É. que é ele que paga a faculdade. Sem Então, dúvida, meu amigo, sem você cria o terceiro turno, quando o marido dormir, filho dormir, vai estudar. E otimize aquele. Otimize, Eu digo muito assim: né? vira o celular de cabeça Isso. para baixo ou bota em outro cômodo da casa. Passa Tudo rende. Esse aqui pode ser seu inimigo terrível. o amigo, hoje em dia. Depende, né? Como você utilizar. Na hora de estudar, é Então, difícil. hoje o aluno tem muitas oportunidades. Então, um aluno desse que trabalha muito, que estuda, porque às vezes, outro dia um aluno chegou para mim, uma aluna que é mãe, que é casada, que tudo, e às vezes, professor, é ruim, porque do meu lado tem um menino de 18 anos que, nossa senhora, eu digo, olha, fica tranquila. Repito, o aluno que só decora e que tira 10, ele está muito longe de ser, necessariamente, ele não será um bom médico. Claro que o bom médico tem chance de ter sido aquele que tirou 10, que foi um bom aluno, mas o aluno necessariamente que fica tirando 10, então existem outras habilidades no curso de medicina que são desenvolvidas. Conhecimento é ponto de partida. É ponto de partida. Então, é isso, é foco, é organização, levar a sério. Medicina pode passar o tempo que for, pode ter o tanto de alunos tenha, o tanto de faculdade, mas ainda será um curso de quem gosta de estudar, de quem se dedica. Não tem segredo. Parabéns à Unicet pelo podcast. Obrigada. Então chegamos ao fim do nosso podcast, nosso primeiro episódio da série Na Média Lapidando Diamantes. Sigam as nossas redes sociais para mais episódios. Nós vamos comentar questões, nós vamos falar sobre a ansiedade da prova, nós vamos ter, por exemplo, entrevistas com o Medicoff para ajudar vocês nessa caminhada. Então, não percam cada um dos episódios, sigam nas nossas redes sociais que vocês não vão se arrepender. Então, obrigada a todos e até o próximo episódio em Na Média Lapidando Diamantes.